E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, vamos fazer aqui, uma bela reflexão. Então, fique até o final do vídeo para você entender bem, o que eu quis dizer, o que eu quero dizer com esse título desse vídeo, né? Que necessariamente, se cremos em Cristo, necessariamente precisamos ser católicos. Vamos entender por quê. Primeiro, vamos trazer aqui algumas palavras, alguns versículos, alguns textos que Jesus Cristo falou. Já é bem conhecido, então eu creio que você já conheça isso que eu vou falar aqui, que Jesus Cristo falou. Vamos lá. Jesus Cristo disse que ele vai dizer aos apóstolos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebe o Espírito Santo. A quem vocês perdoaram o pecado, serão perdoados. A quem vocês não perdoar, não será perdoado. A primeira frase que Jesus Cristo falou, lá em João, né? Então, marca bem essas frases. Jesus Cristo disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, então Jesus Cristo enviou alguém, né? Jesus Cristo foi enviado pelo Pai e enviou os apóstolos. A gente conhece como os apóstolos, né? Que vai formar a sua igreja. E Jesus Cristo diz: eles têm o poder, vocês têm o poder de perdoar. Se vocês perdoar, serão perdoados. Se vocês não perdoar, não será perdoado. Então isso é muito sério. Não é verdade? Isso é muito sério o que Jesus Cristo falou. E também Jesus vai falar outra frase, quem vos receber, a mim recebe. Quem vos desprezar, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Outra frase pesada, seríssima. Uma ordem expressa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos receber, é a mim que recebe. Se alguém vos desprezar, é a mim que despreza e despreza aquele que me enviou. Duas frases fortíssimas de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aí ele vai dizer outra frase a São Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares será ligado, tudo que tu desligares será desligado, no céu, ou na terra. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu, né? Que dizer isso. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Olha outra frase poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é bom acreditar em Jesus Cristo, né? A igreja tem o poder de perdoar pecado, como você viu. A igreja tem o mandato do próprio Deus. Se você rejeitar, você está rejeitando o próprio Deus. E a igreja tem a autoridade agora de ligar alguma coisa na terra, que será ligado no céu, e tem a autoridade de desligar. São frases pesadas, né, para a gente entender hoje. Mas é a realidade. Jesus não abre mão disto aí. E Jesus vai dizer outra frase que a gente não pode jamais esquecer. Jesus vai dizer: e eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Para confirmar. Né? Lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, ele vai dizer, todo o poder foi me dado. Olha a responsabilidade. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ele disse isso depois que ele ressuscitou, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ide. Aí ele envia os seus discípulos, os seus apóstolos. Ide pelo mundo. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar todas as coisas. Eis que estou convosco todos os dias. Então, quando alguém nega essa fé, quando alguém coloca dúvida na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, não está colocando dúvida na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, está colocando dúvida no próprio Jesus Cristo, que disse: eis que estou convosco todos os dias até o fim do tempo. Então, todos os dias é todos os dias. Será que Jesus Cristo se enganou? Então precisamos fazer essa reflexão sobre essas frases que eu estou te passando, né? Volta o vídeo um pouquinho aí
vê qual foi as frases que eu te passei, procura os versículos. Eu já passei várias vezes esse versículo aqui, então, para quem já conhece, sabe onde está escrito isso aí. Eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Ou seja, a assistência de nosso Senhor Jesus Cristo foi prometida à igreja. Aquela igreja que vai perdoar pecado, aquela igreja que vai ligar e desligar, aquela igreja que precisa ser recebida sob pena da pessoa que está rejeitando o próprio Deus. E Jesus Cristo dizendo, confirmando, olha, eu estou com vocês todos os dias. Não resta dúvida, né, que a gente precisa acreditar em Jesus Cristo. Precisa acreditar ou não em Jesus Cristo. Então, se eu acredito em Jesus Cristo, a igreja dele, que ele disse assim, as forças do inferno não poderão vencê-la, está aí. Está aqui no meio de nós. Né? Ela tem nome, tem uma identidade. Né? A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo chegou até nós. Então, vimos a parte bíblica, né? vimos né, a parte que foi escrita no Evangelho, as frases de nosso Senhor Jesus Cristo. O porquê que a gente precisa ser católico. Lembre-se daquelas frases que eu falei para você, de Jesus Cristo. Né? Do poder dessas palavras. Eis que estou convosco todos os dias. E depois, né, Jesus Cristo vai garantir a assistência do Espírito Santo. Eu vou enviar o Espírito Santo que vos guiará em toda a verdade. Ou seja, será que Jesus Cristo se enganou? Não assistiu à igreja? Né, quando ele disse que estaria com a igreja todos os dias? Será se ele se enganou? Será se ele não enviou esse Espírito para guiar a igreja em toda a verdade? Como disse o apóstolo Paulo, né, a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. Alguém duvida disso, da assistência de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, se eu duvidar dessa assistência de nosso Senhor Jesus Cristo, se eu não creio na igreja, se eu não sou católico, eu estou dizendo para Jesus Cristo, eu não acredito no Senhor. O Senhor falou que estava todo dia na igreja católica, na sua igreja, e eu não acredito. Porque só existe a igreja católica. Né? Naquela época, até 1500 anos. Então, será que Jesus Cristo passou 1500 anos sem assistir à sua igreja católica? Aí o cara diz, mas a palavra católica está no primeiro século. A palavra católica surge no primeiro século. Junto ali com os evangelhos, praticamente. O evangelho de João é escrito por volta do ano 100. No ano 107 já surge a palavra igreja católica. Igreja católica. Então, por isso precisamos ser católicos. Porque senão a gente está colocando dúvida, a gente não está crendo em Jesus Cristo, naquilo que ele falou, no poder de perdoar, no poder da assistência do Espírito Santo, na presença de Jesus Cristo todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Entende? Agora veja, um texto de São Paulo a Timóteo. Olha o que São Paulo disse a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2. Ele vai dizer, versículo 2, né? O que de mim ouviste na presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para ensiná-lo a outros. Aí começa o porquê que a gente precisa ser católico. Veja, diante daquilo que eu já falei para você, que Jesus Cristo falou, que é a palavra de Jesus Cristo, afirmando a sua igreja, confirmando a sua igreja, o apóstolo Paulo vem e diz a Timóteo, né, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 2, diz a Timóteo, o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, confia a outros homens, que sejam idôneos para ensiná-los a outros. Ou seja, nós temos aqui 4 elos na sequência. Né? Nós temos aqui o apóstolo Paulo ensinando para Timóteo, Timóteo ensinando para homens idôneos, e esses homens idôneos ensinando a outros. O que a gente chama, né, de sucessão apostólica. Aqui, nesse texto da Sagrada Escritura, a gente toca na sucessão apostólica, né, ao vivo, como se diz. Né? Aqui existe a sucessão apostólica. Então, a preocupação dos apóstolos para que o evangelho chegasse até nós era pela sucessão apostólica. Não existia outra maneira. Tinha que ser pela sucessão apostólica. Para a gente saber de onde veio a nossa fé. Então, era através da sucessão apostólica que o Espírito Santo ia chegar, que o evangelho ia chegar, né, até mim, até você. Aí como o que diz, né? O que diz São Clemente de Roma, que foi discípulo de São Paulo, lá do início do primeiro século. Olha o que ele diz, né?
Ele vai dizer, para que a missão deles, né, os apóstolos, confiada, fosse continuada após a sua morte, impuseram a seus colaboradores imediatos, como que por testamento, o munus de completar e confirmar a sua obra iniciada por eles. E ele vai dizer, não, constituíram, pois, tais varões, e em seguida ordenaram que, quando eles morressem, outros homens íntegros assumissem o seu ministério. Ou seja, aquilo que Paulo escreveu na Timóteo. São Clemente de Roma vai continuar. Os apóstolos, né, iam morrendo, ia chegando o seu tempo da velhice, ia morrendo e ia transmitindo para outros. Ia transmitindo para outros. Isso é, né, a sucessão, né, apostólica. Por isso que a gente precisa ser católico, porque a gente sabe de onde veio, sabe da potência de Jesus Cristo, sabe, confia na palavra de Jesus Cristo. São Clemente de Roma ainda vai dizer, né, ó, após a morte deles, outros homens comprovados lhes sucederam em seu ministério. Isso mostra, né, um desejo expresso deles que acontecesse, né, a sucessão deles. Agora eu vou mostrar para vocês uma frase de Tertuliano, né, o bispo de Cartago, do século II. Olha o que disse, né, Tertuliano. Uma frase apenas para a gente saborear aqui, né, a nossa fé católica. Olha o que ele diz. Nossa doutrina procede da tradição dos apóstolos. E por isso mesmo as demais procedem da mentira. Nós estamos em comunhão com as igrejas apostólicas. Ou seja, olha que beleza. Tertuliano vai dizer no século II, né? Final do século I para o século II. Olha o que ele vai dizer. Nossa doutrina procede da tradição dos apóstolos. Por isso mesmo, as demais, né, as outras, procedem da mentira. Então, meu amigo, não resta dúvida que a gente precisa ser católico se a gente crê em Jesus Cristo, né? Porque a doutrina católica vem dos apóstolos. Porque a palavra católica surge pela primeira vez no ano, né, 107, lá com, né, Santo Inácio de Antioquia, que traz a palavra católica. Ou seja, a palavra católica nasce junto com os evangelhos. Nasce junto com os evangelhos, né, no primeiro século. Então a igreja católica vem de lá, vem de Jesus Cristo. Então é a igreja católica, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem sombra de dúvida. Então por isso a gente precisa ser católico, se a gente crê em Jesus Cristo. Naquele Jesus Cristo que eu falei no início do vídeo. A quem vocês perdoar o pecado, será perdoado. Se vocês forem rejeitados, é a mim que eles rejeitam. Vocês têm, né, autoridade de ligar e desligar. E eu estou com vocês, diz Jesus Cristo, né, todos os dias. Vou enviar o Espírito Santo para guiar vocês em toda a verdade. São frases dos evangelhos, né? São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, atestada pela Igreja Católica, que foi realmente o que Jesus Cristo falou. E, como disse São Paulo, preocupado com a sucessão. São Paulo já ensinando ali para Timóteo como deve fazer. E São Clemente de Roma, né, que foi discípulo de São Paulo, comprova isso, né, testemunha isso que São Paulo falou, que os apóstolos foram preparando homens para dar continuidade, né, à sua sucessão, para que o evangelho chegasse até mim, até você. Então, se você crê em Jesus Cristo, necessariamente você precisa ser católico. Agora, se você não crê em Jesus Cristo, se você duvida do que Jesus Cristo disse, que estava com a igreja todos os dias, se você duvida dessa sucessão apostólica, aí, meu amigo, aí não tem o que fazer, né? Em outra passagem da Sagrada Escritura, Jesus vai dizer, aquele que se não ouvir nem a igreja, seja tratado como um pagão ou um publicano. Ou seja, Jesus deu uma autoridade tremenda à igreja. Por quê? Porque ele está na igreja. Porque a igreja é o corpo dele. Em outra palavra, né, a igreja é o próprio Cristo continuando aqui a sua missão. A igreja é o corpo dele. E não existe corpo separado da cabeça. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Ou seja, a igreja é o próprio Cristo prolongado aqui. Prolongado, né, na história da salvação. Então, se você não adere ao corpo dele,
você não está aderindo ao próprio Jesus Cristo. Deu para entender a grandeza dessa palavra, né, de Jesus Cristo, que está com a igreja todos os dias até o fim dos tempos? Então não resta dúvida que a gente precisa ser católico, que aqueles que creem em Jesus Cristo precisam ser católico, né? Precisa ser católico por isso. Todos os caminhos levam a Roma. Se você for um historiador, se você for uma pessoa séria e for estudar, você vai ver que todos os caminhos levam a Roma. Não tem o que discutir, né? Não tem o que discutir, a não ser que você desconfie de Jesus Cristo, de sua assistência, de sua estadia na igreja, que é o seu próprio corpo, né? Que é a sua extensão na história. Beleza, meus irmãos? Eu acho que deu para entender claramente por que eu e você precisa ser católico. Como diz, né, Tertuliano, nossa doutrina procede dos apóstolos, por isso mesmo as outras procedem da mentira, né? Então é isso aí, é isso que eu quis compartilhar com você. Faça essa reflexão, por que a gente necessariamente precisa ser católico. Se você não é inscrito nesse canal, eu peço a você que se inscreva, comente aí o que você achou, né? Deixa aí um like para fortalecer aqui o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.